Bom, gente, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí pela participação. A gente tem sempre procurado fazer pelo menos uma live por mês aí para a gente mostrar as novidades do software e trabalhar assim um pouco mostrando um pouco como que a gente tem evoluído com o sistema e sempre pensando na produção de alinhadores em Office, né? Que é o meu foco desde 2018 para cá. A gente vem trabalhando intensamente com a produção de alinhadores dentro do consultório e conseguindo trabalhar, inclusive, com casos mais complexos hoje, com mecânicas auxiliares, com tratamentos híbridos. E eu vejo que o software ele tem evoluído muito. Então, a gente gosta de estar compartilhando um pouco daquilo que a gente tem evoluído, né? Então, primeiramente, obrigado à presença de todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai discutir um pouco sobre um caso simples de um paciente com uma mordidinha profunda. A gente fez uma intrusão sequencial, e aí eu queria realmente mostrar como que funciona a nova timeline, né? Essa ferramenta que a gente já estava esperando há tanto tempo e como que tem funcionado essa ferramenta. Assim, ainda há alguns detalhes para serem corrigidos, a gente está aprendendo junto também, né? Quando chega uma ferramenta nova assim, a gente tem a intenção e a vontade de aprender como que funciona. Então, um dos objetivos hoje é a gente mostrar como utilizar a ferramenta e como que a gente pode lançar mão desses recursos de movimentos sequenciais, né? Que é talvez uma das grandes novidades no tratamento com alinhadores e que eu vejo que realmente tem tido resultados bem interessantes do ponto de vista biomecânico e de solução dos casos, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Então, esse aqui é um caso relativamente simples, uma meia classe 2 aqui do lado esquerdo, é, uma classe 2 bem leve aqui também do lado direito, e um paciente com uma mordida um pouquinho profunda. A gente fez aqui com vou dar uma revisada geral nas novas ferramentas do software. Eu acho que o que se tornou interessante, né? Um detalhe que eu não sei se todos perceberam. Quando a gente clica no dente que a gente vai movimentar, agora a gente tem a opção, né? Além dos três pontos posicionados ao longo do longo eixo do dente, a gente tem a possibilidade de movimentar tanto lateralmente, né? Na mesial, quanto na distal, né? Isso quando a gente olha de frente. Se a gente virar esse modelo para oclusal, a gente pode fazer aquelas correções de movimentos em dobradiça, né? Então, se eu venho aqui na mesial ou na distal, é só trocar o ponto do cursor e a gente tem, então, essa possibilidade de estar utilizando esses dois novos pontos, né? E quando a gente clica no dente, só para lembrar aqui nos settings, a gente tem como colocar eu sempre coloco o centro de resistência como a posição default, né, desse pivô, mas a gente pode alterar para o centro da coroa, para incisal, eu sempre deixo no ponto de resistência, no centro de resistência do dente. Então, sempre que a gente clica no dente, o cursor ele vai estar posicionado no centro de resistência virtual, né, determinado pela inteligência artificial do software. E esses dois novos pontos que a gente pode utilizar em todos os movimentos, é só trocar essa posição que a gente tem essa nova possibilidade de corrigir rotações, né, de fazer movimentos de dobradiça, e isso torna o resultado muitas vezes mais previsível do ponto de vista biomecânico. Então, é uma ferramentazinha a mais que está incorporada no software a partir de agora.
E outra novidade, não é, é a possibilidade de colagem indireta. Então, vou só mostrar aqui alguns recursos. Vou só alterar aqui o paciente para a gente mostrar um pouquinho da colagem indireta. Sempre que a gente troca de paciente, ele pergunta se a gente quer manter os parâmetros de estagiamento que estão no paciente, não é? Então, eu sempre coloco esse que está no paciente. Só um minutinho que vai abrir aqui. Tudo bem. Então, aqui, ó, caso simples também, mas só para mostrar a ferramenta de colagem direta. Então, depois a gente pode fazer uma live mostrando os detalhes. Mas a gente clica em Indirect Bonding e aqui eu já tenho um set. Esse paciente tem até o terceiro molar ali atrás. Esses brackets, a gente pode escolher um set de brackets específico. Então, aqui eu já tenho alguns. Uma biblioteca já, então eu tenho aqui brackets da American Orthodontics, eu tenho aqui um Easy Clip, tem um Morelli, tem um metálico MBT. Então, a gente pode criar um set específico com os brackets que cada dentista utiliza, e esse vai estar incorporado no software. A gente vai escolher, então, esses brackets, e aí você pode posicionar os brackets na maloclusão original, né? Quando existe um contato, o bracket fica vermelho, a gente pode alterar a posição do bracket aqui para ele não ficar em contato com o dente. E a gente pode posicionar então os brackets dentro da maloclusão e depois esses brackets, se a gente clica aqui no corrigido, ele vai para a posição da correção. Os detalhes são que existe uma leitura 100% do slot. Então, o slot 22 por 28, o arco ele vai entrar e ele vai fazer uma leitura completa, né? Então, não é tão simples da gente conseguir aquele resultado de excelência, mas é uma ferramenta que a gente pode movimentar tanto o bracket, e é isso aqui eu acho que para a educação é fantástico. Então, você movimenta o bracket e o dente movimenta automaticamente, né? Ele mostra quanto é sensível um posicionamento do bracket. Eu posso também movimentar o dente e aí ele vai acompanhando também com a posição ali do bracket. Mas mostrar isso aqui só para a gente entender que é uma ferramenta que está incorporada já no software e que cada um de vocês depois vocês podem me solicitar esse set. Se vocês já tiverem o STL dos brackets, é só me mandar o STL. Se for Morelli, a gente tem todas as empresas nacionais, Orthometric, Adtech, a gente já tem esses STLs, American Orthodontics, nós temos todos também. Mas se tiver um bracket de uma marca específica, é só a gente também fazer a gente pode escanear esses brackets, na verdade não é um escaneamento, é como se fosse uma varredura, né? E aí a gente pode, então, criar um set específico com os brackets de cada um, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a timeline. Realmente é uma ferramenta que a gente já vinha solicitando há um bom tempo. É, Nós aqui, usuários do software, sempre temos essa intenção e achamos que assim, é uma coisa simples de fazer e, na verdade, não é, né? Tudo para ser incorporado no software, ele tem que ser descrito, tem que ser assim, não é tão simples igual a gente imagina, né? Mas vamos lá, olha só. Esse caso, eu resolvi fazer aqui uma intrusão sequencial. E aí eu vou mostrar a intrusão sequencial usando a timeline antiga e vou depois migrar para essa nova timeline, tá?
Então vamos lá. O que que é a ideia aqui? A gente pode fazer a intrusão, então, dos caninos antes de intruir os incisivos. Depois a gente intrui os incisivos. Depois a gente troca novamente para a intrusão de caninos. E no final, intruímos também os incisivos, numa quarta rodada, vamos dizer assim. A primeira rodada foi somente os caninos. Então a gente criou um gol aqui, e nesse gol eu vou zerar os movimentos de intrusão dos incisivos para que eles não movimentem a intrusão e a gente vai deixar somente a intrusão nos caninos. Depois nós vamos manter a intrusão dos caninos. Então, assim, na verdade é uma matemática importante aqui. Vejam que o canino aqui está menos 0,80. Na hora que eu vou nesse outro gol, a gente vai manter aquele menos 0,80 que ele baixou para 79, mas a intenção é manter o canino na posição e intruir somente os incisivos. E depois a gente faz isso novamente, intrui caninos, depois intrui incisivos, né? Deixa eu só ver aqui quem que tá, só para botar aqui. Muito bem, vamos voltar aqui. Os incisivos, Antônio, não consegue ir todos juntos, né? Tem que ser um por um. Na verdade, eles estão vindo todos juntos. Olha só, Alexandre, aqui o canino intruiu, o incisivo está parado. Aqui eu estou intruindo os quatro incisivos ao mesmo tempo, ó, mas os caninos não estão sendo intruídos, tá? Depois eu intruí canino novamente, ok? E depois eu intruí somente os incisivos, mas os quatro de uma vez. Tá certo que ali o lateral, o 42, ele tem uma necessidade maior de intrusão porque ele está mais alto. Então, daqui para cá, a gente fez a intrusão dos quatro incisivos, ao mesmo tempo que está corrigindo as rotações, ao mesmo tempo que você pode fazer um round tripping, né? Então, a ideia é lançar a mão do recurso da timeline aqui, adicionando os gols para fazer esse movimento. E isso ficou mais fácil agora com a timeline, né? Então, eu vou fazer aqui uma migração, né? Então, eu fiz aqui. Isso na verdade, é mais para uma questão didática de entender que a gente pode sequenciar os movimentos intruindo caninos primeiramente, depois incisivos, depois os caninos, depois os incisivos. Então, uma forma de obter um resultado mais previsível com a intrusão, né, desse segmento anterior, que é um movimento extremamente complexo e difícil em qualquer aparatologia, né? A biomecânica desse movimento não é simples. É óbvio que isso vai acarretar numa extrusão nos dentes posteriores, então a gente tem que controlar depois a finalização do caso e tudo mais. Mas vamos lá. Então eu vou clicar aqui no Advanced Stage, tá? Quando a gente clica, a ferramenta ela está posicionada bem aqui na barra lateral esquerda. Ela é a última ferramenta. Eu esqueci de mencionar que também nessas novas versões já surgiu também a ferramenta Clean Up, né? Que é uma ferramenta que você pode utilizar quando existem um attachment que estava em posição que você gostaria de trocar, ou algum erro de segmentação. Então, a ferramenta Cleanup ela é muito interessante, porque eu vou clicar na ferramenta aqui, eu clico no dente e eu posso, então, alterar essa superfície, tá? Para corrigir alguns possíveis defeitos aqui de segmentação. Muitas vezes o software segmenta com um excesso, ou um diastema que não apareceu, eu posso reconstruir esse diastema. Se eu precisar esculpir, eu posso esculpir no dente também, tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, um attachment negativo que eu poderia fazer aqui no canino, por exemplo, na palatina. Então, eu vou colocar aqui a profundidade menos 1,5, por exemplo, tá? Menos 1,5, vou deixar aqui. Com o tamanho 0,5, eu venho aqui e faço um desenho aqui no dente e ele automaticamente me dá um ponto de, um ponto de pressão ou um attachment negativo, por exemplo, né? Então, eu quero fazer aqui um ponto de pressão ou um attachment negativo. Com essa ferramenta é possível, tá?
Eu vou resetar aqui, porque nesse caso a gente não precisa. Então é só clicar em Reset e sair da ferramenta, tá? Mas são as novidades do software. Muitas vezes, isso aqui que acontece, ó, a gente clica no dente e ele tem, às vezes, um puxadinho aqui, um esmalte que não existe em boca, né? Então, eu clico aqui na ferramenta Smooth e ele me alisa aqui essa situação e me deixa o dente com a forma mais natural e sem aquele erro. Então, eu posso clicar aqui em Accept, ele vai limpar ali aquele excesso de esmalte que, na verdade, não existe em boca e ele me devolve ali o ponto de contato que a gente criou, tá? Então, isso era só para mostrar como que funciona na timeline antiga e vamos entrar então agora no estagiamento avançado usando a nova ferramenta que está disponível, tá? Isso tudo na versão 2.6 e não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de baixar, mas nós podemos fazer. E aí tem o superior e o inferior. Eu vou clicar aqui no inferior e agora eu tenho aqui como expandir aqui o modelo. A gente já solicitou algumas alterações. A ferramenta ainda está em construção, tá, gente? A gente já está utilizando a ferramenta e como a gente esperava isso já há tanto tempo, eu já estou tendo a oportunidade de mostrar aqui um pouco dela, mas ainda está em construção, uma ferramenta que ainda vai ter algumas melhorias. Uma delas é a possibilidade da gente arrastar esse quadro para o lado, diminuir o tamanho do quadro, né, para a gente poder visualizar os dentes de maneira de ter uma visualização melhor. Então vamos lá. Agora eu tenho aqui essa timeline expandida na arcada inferior. Eu vou clicar aqui, ó, e a mesma coisa, ele já me trouxe da timeline simples para timeline avançada, aqueles gols que foram criados. Então, eu criei um gol no momento 6. Vocês podem ver que a linha aqui ela está dividida, tá? No momento 15, no momento 23. Foi aonde a gente criou os gols, tá? E aí, o detalhe agora é o seguinte: quando a gente clica aqui, eu passo o mouse em cima desse i de informação, ele vai me dar essa legenda. Então, essa legenda, através de cores, mostra que em azul o dente ele está movimentando na velocidade determinada, tá? Pelo default, ou seja, aquela velocidade que a gente determinou dentro dos parâmetros de estagiamento, tá? Se a barra está em verde, o dente está movimentando mais lentamente, ou seja, ele está movimentando num padrão de velocidade abaixo do que ele poderia, tá? Se a barra está em alaranjado, significa que ele está acima do movimento default, né? Do movimento proporcionado, então ele está andando uma velocidade maior do que deveria, segundo os parâmetros que a gente colocou no estagiamento, né? Em cinza claro são os alinhadores passivos, os ponticos estão em cinza escuro e a, a sobrecorreção está em amarelo, tá? Então vamos mostrar aqui agora na barra de ferramentas como que a gente também consegue fazer o micro estagiamento. Mas como que vai funcionar? Do 0 ao 6 eu intruí somente os incisivos, tá? Do 6 ao 15 a gente está vendo a intrusão dos incisivos. Então, aqui eu posso perceber o seguinte: olha, no momento 6 os dois caninos, 43 e 33 estão andando com a movimentação dentro do padrão que a gente colocou nos parâmetros, tá? Já que os quatro incisivos, ó, os dois laterais estão com a movimentação em azul, mas eu posso trazer aqui os dois centrais para uma movimentação. Se eu arredar essa barra, eu clico em cima de onde ela está dividida e jogo ela um pouquinho para trás, eu transformei ela em azul. Então, o movimento dos dois laterais, ele vai finalizar um pouco antes, dos dois centrais, um pouco antes dos laterais, ó. Eu só arrastei aqui e até aqui está indo só os laterais, ok? Então, eu estou adiantando um pouco o movimento, que é um movimento que a gente colocou nos nossos parâmetros de estagiamento.
Do 15 ao 23, eu observo que os caninos estão movimentando na velocidade normal. E aqui do 23 ao 24, eu posso também trazer, e aí eu vou ganhar aqui, olha, eu estou com 35 alinhadores. Então, se eu arrastar essa linha do incisivo central um pouquinho para trás, até um ponto onde ele vai estar no movimento de intrusão dele, ó, que é no estágio 32. Vou trazer o outro incisivo também, que vai parar no estágio 33, e eu posso trazer esse lateral também para esse estágio. Se eu trouxer esse lateral, que ele estava mais alto, ele está com um movimento mais rápido. Então, eu vou finalizar aqui um pouquinho antes nos outros dentes, tá? E aí depois finaliza aqui com os movimentos, ok? Então eu vou tentar ganhar aqui um pouco de alinhador. Eu posso diminuir essas outras barras, posso diminuir essas outras barras, e, e esse 42 é o que está gerando, eu consigo ver, né, nas barras quem é responsável pelo último movimento. E aqui é só o incisivo lateral inferior direito que está movimentando no final, tá? Se eu diminuir um pouco essa intrusão, então se eu chegar aqui no movimento 35, diminuir um pouco essa intrusão, eu vou conseguir chegar naquele ponto que a gente queria. Então eu venho aqui agora e eu vou diminuir, então, ganhei um alinhador a menos para fazer esse movimento. Fica mais visual para que a gente consiga interpretar quem é o responsável pelo movimento e se a gente está com todos os dentes andando na velocidade correta, tá? Como Então, você abriu essa tabela, Antônio? Onde você abriu ela? ela está aqui posicionada aqui nas ferramentas, em Tools. Na último, embaixo de Clean Up, tem aqui, ó, Simple Staging e Advanced Staging, tá? Quando eu clico aqui no Advanced, ó, ele me passa para o simples. E aí eu posso ter uma visão melhor, tá? Se eu clico aqui bem do lado do Play, na minha direita, ele volta para o avançado. Ele diminui um pouco o tamanho do modelo e me aumenta aqui a barra de estagiamento, ok? Então, assim, vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui um teste rápido para a gente tentar imaginar. Então, assim, por que que chama frog staging? Exatamente porque parece um sapinho, né? Canino primeiro, depois os incisivos, depois os caninos, depois os incisivos, né? E aí, o detalhe é que, assim, como são muitas informações, mas o que que a gente pode estudar? Muito bem, quando eu clico nessa setinha que está aqui do lado da barra, ela vai expandir aqui, ó, para os movimentos do dente 42 e ele me separa todos os movimentos, ó, lingual bucal, mesial distal, intrusão extrusão, inclinação, torque e rotação. Então aqui eu tenho todos os movimentos e eu verifico que vestibular lingual está em verde, mesial distal está em verde e a intrusão que está em azul, né? Mas eu consigo separar aqui os movimentos. Se eu quiser que durante essa intrusão fazer a intrusão sem a rotação, eu posso zerar essa rotação e fazer a rotação no final, né? Então, se esse dente girou um pouquinho, eu posso clicar aqui na barra de rotação, eu arrasto ela aqui para frente até o ponto dela ficar azulzinha. Então, a rotação ela só vai acontecer no final do movimento. Então, é o que a gente chama de microestagiamento. Eu tenho o estagiamento macro, né, que é do dente todo aqui, então eu clico na setinha aqui, ele volta. Então eu tenho o estagiamento macro, tá? E eu tenho o micro estagiamento, quando eu quero determinar quais movimentos vão acontecer nessa do alinhador número 6 ao número 15. Então, eu determinei aqui arrastando a parte de rotação mais para anterior nos dois últimos alinhadores que ele vai girar. Então, ele vai concentrar o movimento de intrusão até o alinhador número 13, e do 13 ao 15 ele está corrigindo a rotação. Então, a gente tem como trabalhar tanto o macro estagiamento quanto o micro estagiamento, tá?
Então, isso é bem interessante. Então, agora vamos aqui fazer um ao vivo aqui para a gente entender como que funciona a timeline, por exemplo, no caso da gente imaginar uma distalização sequencial, tá? Então, eu vou aqui, eu estou no momento zero, vou aqui para o superior, vou colocar aqui no final, então eu posso pegar aqui esses dentes, eu vou unir aqui de canino até o segundo molar e vou fazer uma distalização para encaixar melhor essa classe 1, tá? Então eu fiz aqui um movimento aleatório, tá? Unindo aqui os dentes e fazendo uma distalização para encaixar uma melhor classe 1. E vou fazer a outra da mesma forma aqui do lado esquerdo. Clico nos os 5 dentes que a gente quer distalizar. Vou distalizar esses dentes de maneira conjunta, né? De maneira conjunta. Então, vocês podem perceber que agora na timeline a gente tem um movimento de todos os dentes ao mesmo tempo, ok? To- Todos os dentes ao mesmo tempo, tá? Vem cá, vem cá. Vamos lá. Espera aí que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui, Continua a aula? só para eu mutar aqui. Beleza, vamos voltar. Antônio, como que você fez para todos os dentes mover junto ali? Então você clica em um dente, tecla Shift do teclado, clica no segundo, no primeiro pré, no segundo pré, no molar e no segundo molar. E aí eu arrasto os dentes como um todo, tá? Isso já era uma ferramenta, já era disponível antes também. Eu clico no dente, tecla Shift do teclado e vou clicando em todos os dentes que eu quero movimentar ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, ó. Eu quero, o que que eu quero aqui? Eu quero fazer uma distalização sequencial. Eu quero fazer uma distalização sequencial, na qual eu quero o segundo molar primeiro, o primeiro molar depois, e na sequência, até eu chegar até o canino, tá? Então, como que eu vou fazer? Agora eu vou largar aqui a barra de ferramenta e vou trabalhar nas barras. Então, o primeiro dente que movimentou foi o 17, eu não vou movimentar. E eu quero aqui uma distalização de 50%, tá? Gente, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Todo mundo aí pode ligar o microfone, interromper e perguntar. A intenção aqui é a gente tá trocando mesmo o conhecimento aqui, viu? Então vocês fiquem à vontade para me interromper, por favor. Então, o que que eu pego aqui, ó? Eu vou clicar em cima da barra, clico em cima da barra e vou arrastar o meu dente 16. Eu sei que eu demorei aqui 8 estágios para distalizar o segundo molar. Então, olha lá, ó, o segundo molar ele distalizou até o final em 8 estágios. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui o dente 16 e arrastei ele para ele começar a movimentar em 50% do movimento do segundo molar. Então, quando o segundo molar ele atinge 50% do movimento que ele vai distalizar, o meu primeiro molar já vai começar a distalizar. Só que todos os outros estão vindo juntos, né? E eu quero sequenciar esses movimentos. Então, eu vou pegar na barra aqui do 15, vou arrastar ela para até 50% do movimento do primeiro molar. Vou pegar a barra do 14 e vou arrastar até 50% do movimento do segundo, tá? E o 13, a mesma coisa, ok? Então, observem aqui, ó. Ai, ai, cadê? Que alguém está com o microfone ligado. Deixa eu só mutar aqui. Já mutou. Beleza. Então, olha só, agora eu tenho aqui um sequenciamento dos movimentos. Segundo molar está primeiro, chegou em 50%, o primeiro molar começou a distalizar. 50% do primeiro molar, o segundo pré começa a distalizar. Depois o primeiro pré, depois o canino, até o final. Então, eu consigo sequenciar os movimentos através das barras, né? Lindo, né? Isso é maravilhoso, porque realmente facilita muito. Antes eu precisava ir lá criar um gol, diminuir ali os valores, a matemática era bem mais complexa. Então vamos fazer aqui a mesma coisa
no lado esquerdo, que é uma distalização maior, né? Então a gente já começou ali, observem que todos os dentes estão distalizando ao mesmo tempo. Isso é uma mecânica teoricamente muito mais complexa de ser alcançada, né, com alinhador, né? Mesmo que tenha um recurso de ancoragem esquelética e tudo mais. Então vamos sequenciar aqui os movimentos da mesma forma. O segundo molar a gente deixa parado e eu vejo que o segundo molar andou até o 13, tá? Ele andou até o 13, eu vou pegar o 26 e vou colocar aqui na metade do caminho, no 6, tá? A partir do 6, do alinhador número 6, eu vou sequenciar. Agora eu tenho o segundo pré, mesma coisa, vamos deixar aqui na metade. Depois o primeiro pré, vamos deixar aqui na metade. E o canino. E eu tenho um padrão em V, não é? Um padrão de distalização sequencial em V, por isso é que chama padrão em V, exatamente. E agora eu posso sequenciar esses movimentos. Então, observem comigo aqui, né? Vou voltar aqui até o número um. E observem na hora que eu vou arrastando o movimento, eu tenho o segundo molar distalizando até metade, depois o primeiro molar, depois o segundo pré, depois o primeiro pré, depois o canino, até a gente finalizar o movimento. Ok? E aí no final, né, me deram aqui 37 alinhadores. No final, eu posso aqui fechar esse espaço. Fechar esse espaço clicando no X, né? Essa também é uma ferramenta que a gente não tinha antes e que a gente tem agora. Você clica no xizinho aqui e já fecha os movimentos. E aí poderia aqui depois finalizar o caso. Ele ficou com uma. Aonde está esse X, Antônio? O X ele fica na ferramenta de IPRs. Então observa aqui, Alexandre, quando eu tenho um IPR, né? Uhum. Tem um xizinho aqui em cima, ó. Se eu clico no xizinho, ele me elimina esse IPR, tá? É só clicar no xizinho que ele elimina o IPR Ah, automaticamente. sim. Antigamente a Uhum. gente precisava ficar colocando a setinha para subir ou para descer. E agora é só clicar no X e automaticamente ele zera aqueles IPR, Era. tá? Então, e aqui, ó, o que que aconteceu? O movimento dos incisivos ficou na frente. Então eu tenho que pegar os incisivos aqui e eu vou ter que arrastar eles para o movimento acontecer lá na frente do fechamento de espaço, depois da distalização do canino, né? Então, deixa eu só arrastar aqui o último incisivo. Pera aí. Então eu vou deixar o movimento do incisivo acontecer mais ou menos aqui na metade da distalização do canino. E aí eu coloco todos eles para acontecer o movimento sincronizado, né? Então eu vou aqui, distalizou, e depois que distalizou, ele começa a retrair os incisivos e fecha, então, os espaços na sequência que a gente determinou, tá? Isso é que a timeline nos permite, né? E aí, realmente, a gente pode criar também algumas estratégias. Vamos ver aqui. Eu preciso de dar um torque nesse incisivo. E aí, eu preciso extruir um pouco esses quatro incisivos. E ele vai adicionando os movimentos na timeline. E aí, eu posso depois sequenciar esses movimentos, tá? Deixa eu voltar aqui para trás. E aí, no final, eu tenho aqui o caso já resolvido, né? Vamos baixar aqui esse
fechar aqui esse PR, fechar aqui esse espacinho, e aí o final a gente pode determinar também. Deixa eu só admitir aqui mais duas pessoas. Eu posso determinar também aqui no final, ó, tá? Colocando aqui um toquezinho, só para tirar esse contato. Colocando aqui um toquezinho, posso depois voltar com ele aqui, tá? Acrescentou um, um alinhador. E aí eu tenho aqui o resultado final, tá? Tenho aqui o resultado final. E aí o que que a gente pode fazer? A gente pode determinar também qual movimento que a gente quer primeiro, qual movimento que a gente quer depois. Clicando, por exemplo, nessa setinha aqui, ele vai me dar todos os movimentos que estão acontecendo no dente. Então, aqui eu tenho um movimento de vestibular lingual, eu tenho um movimento mesiodistal, eu tenho um movimento de intrusão, extrusão, tenho um movimento de inclinação, torque e rotação. E aí, com essas barras aqui, eu posso também alterar esses movimentos. Olha, eu quero, na verdade, que o torque aconteça mais para o final. Então, eu posso pegar aqui e arrastar o torque até ele ficar azul no final do movimento, tá? A rotação, da mesma forma, eu posso pegar a rotação e deixar ela acontecer no final. Então, observem que aqui, que esse incisivo 12 ele vai fazer o movimento dele, mas o torque e a rotação só vai acontecer no final, tá? Então, a gente pode determinar um microestagiamento também, ok? Clicando exatamente nessa setinha de cada barra. E aí, assim, o que que é interessante é que vocês experimentem a ferramenta, né? Comecem a tentar trabalhar um pouco na movimentação das barras e como tudo no Artform é muito simples, assim, a gente vai, de certa forma, ele acaba não sendo tão difícil de utilizar. Então, olha só como que é simples de sequenciar, né? E aí eu poderia extrapolar para o seguinte, falar, olha, eu quero então fazer agora a distalização de dois dentes ao mesmo tempo. Então, eu vou distalizar primeiro e segundo molar primeiro, depois eu vou distalizar, e com isso eu vou ganhar algum tempo. Eu vou distalizar os dois pré-molares ao mesmo tempo e no final eu vou distalizar o canino, tá? E aí eu posso acelerar também o movimento dos incisivos aqui, desse lado pelo menos, né? O central e o lateral. E aí já adianta esses movimentos deles aqui, ok? Então a ideia é que a gente consiga sequenciar os movimentos de maneira mais simples. E com isso a gente vai economizar o número de alinhadores, a gente vai ter uma maior facilidade. Tem gente que gosta de fazer distalização sequencial de dois em dois. Eu ainda prefiro fazer 50%. E aí é muito simples, porque é só a gente arrastar a barra. E aí eu já tenho um movimento sequencial, ok? Então, Una assim, consulta, para hacer el movimiento de dos en dos, ¿recomiendas hacerlo con mini tornillos o sin mini tornillos o con elásticos o en B también con mini tornillos o sin mini tornillos? olha, sempre distalização, eu prefiro usar mini implante. Sempre, sempre. Então, sempre que eu vou fazer uma distalização sequencial e eu tenho a possibilidade de colocar a ferramenta, eu utilizo os mini implantes porque a gente tem facilidade de fazer no consultório. Então, é, coloco hoje, a gente tem trabalhado com os alinhadores impressos diretamente, né? E e aí eu coloco um botão integrado no alinhador, eu uso um botão diretamente no mini implante, ou então um elástico intermaxilar, mas sempre eu procuro utilizar os mini implantes para fazer correção de classe 2. Sempre, sempre. Sempre que possível, a gente vai colocar. É lógico que depende muito do paciente, mas quando o paciente aceita, a gente sempre vai instalar mini implantes para poder trabalhar a timeline, tá? ¿Dónde colocas los mini tornillos?
Então, eu posso colocar os mini implantes entre 5 e 6 de maneira interradicular, ou no IZC, né, um mini implante extraradicular colocado na infrazigomática. Aí ele fica um pouco atrás do primeiro molar, entre primeiro e segundo molar, na região do IZC, né? Normalmente eu prefiro usar, hoje em dia eu tenho usado mais o IZC do que o interradicular, porque o interradicular, depois dessa distalização, você tem que trocar o mini implante de posição, né? Entendeu? Sí. Antônio, botão você tá pondo na placa? É, Você falou? quando a gente usa o alinhador impresso diretamente, Alexandre, aí já é outra tecnologia, né? A tecnologia da resina da Graphite. E aí eu consigo integrar um botão no próprio alinhador, a gente imprime o alinhador com o botão integrado. É só porque fica mais fácil e o botão não solta, porque ele está integrado no alinhador, né? E tem algumas diferenças porque ele é um material um pouco mais flexível. Então você tem que colocar esse botão um pouco maior, ele posicionado ali entre canino e primeiro premolar, e a gente usa o elástico diretamente no botão, integrado no alinhador. Com os alinhadores tradicionais, é possível também a colagem de botões diretamente no alinhador. Tem uma resina da Reliance própria para isso, e aqueles botões da Morelli, de policarbonato, se integram de maneira até interessante, mas às vezes solta. Então, aí tem o recurso de você cortar no alinhador um ganchinho, né? Ou então você usar um attachment com um power arm diretamente no attachment também, que pode ser utilizado o elástico, ou um chain diretamente no mini implante, com um power arm integrado num attachment, né? Você faz um attachment vertical maior, integra ali como se fosse. Você pode fazer até com o próprio fio ortodôntico, 17 por 25. Você faz um ganchinho ali, integra ele no attachment e usa o elástico. Mas com os alinhadores impressos, você pode integrar o botão diretamente no alinhador, tá? ¿Qué elástico usas para eso? ¿Qué elástico usas para eso? Elástico 1/4, pesado, sempre. Elástico intermaxilar, eu uso o elástico 1/4 ¿De cuántas onzas? para elásticos intermaxilares, né? ¿De cuántas onzas? 1/4 pesado, eu não sei exatamente quantas onças, é o mais forte, De César. 6 onzas entonces. Sim, acredito que sim, 6 onças. Obrigado. Aqui da, Antônio, aqui, como aqui você... da, aqui da Morelli a gente tem o elástico leve, médio e pesado. Eu normalmente uso, para elástico intermaxilar, eu sempre uso elástico 1/4 pesado, ok? Ô, Antônio, como que você coloca todos os attachments de uma vez só, igual tá nesse modelo que você apresentou? Então, isso é bem boa pergunta, Alexandre. Deixa eu só colocar aqui uma pessoa que tá para entrar. Aqui, Alexandre, a gente tem no software, quando a gente coloca aqui os attachments, né? A gente tem os auto-attachments. Então, é um recurso que você tem aqui nos settings, tá? E você consegue colocar aqui, ó, em attachment, tá vendo? Você consegue editar aqui esses auto-attachments. Se você quiser, eu coloco no grupo esses attachments que eu já fiz aqui. Então, attachments retangulares para incisivos, de 4 milímetros, retangulares de 3 milímetros para os laterais. Os caninos eu volto também com os de 4 milímetros e premolares eu coloco o biselado de baixo perfil. Então, quando eu clico em Auto Attachments, quando eu clico aqui, né, na ferramenta Attachments, quando eu clico em Auto Attachments, ele automaticamente ele joga todos os attachments de uma vez. E aí você tem que importar para o software, Alexandre, um arquivo que posso colocar no grupo hoje lá, esse set de attachments que eu coloco. Eles vêm todos posicionados iguais e depois eu vou alterando o posicionamento dos attachments, e aí eu mudo a posição dos attachments dependendo de cada movimento, né? Aqui a gente quer distalizar, ó, eu vou colocar o attachment para distalização, eu vou colocar o bisel para mesial, e aí ele fica mais. E aí eu teria que colocar também no primeiro molar,
um attachment biselado, com o bisel voltado para mesial, tá? Bisel voltado para mesial, para ele responder às forças de distalização. E aí eu vou sair aqui dos attachments e a gente tem um recurso. Talvez teria que ter também um attachment no segundo molar, para ele responder essa força, né? E aí fazer a distalização sequencial e depois a gente fechar os espaços aí na frente. Ué, manda que eu vou tentar, hein? Ô, Antônio, eu tenho trabalhado no modelo e eu acho que alguma configuração que eu tenho que mexer, que tá. Na hora que eu começo a trabalhar ele, às vezes ele começa a se inclinar. O modelo, É, sabe? Eu tô trabalhando nele, em vez dele ficar, né? na Em vez de. posição, ele fica É, inclinando. e às vezes ele começa a mudar a posição que eu. Então eu falei, deve ser alguma parte na configuração que eu devo mexer. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para você, ó. Quer ver? Em stage, não. Em attachment também não. Deixa eu ver aqui no view, ó. No view eu coloco a oclusão em circles e eu deixo desmarcado essa câmera control aqui, ó. Então, Hum, porque às vezes você está com algum desses dois marcados e ele, esse unconstrained rotation, quando você deixa ele marcado, você consegue, o modelo fica torto assim, ó. Às vezes ele vai, né? isso, Tá vendo? isso, é. Então Uhum, você vem aqui, ó, em settings e desmarca esse unconstrained rotation aqui que resolve esse problema. isso, é. Ah, E tá. Então aí, deve estar marcado lá e tá. é, e aí, assim, o que a gente tem, já pedi algumas modificações na ferramenta, mas uma delas é a possibilidade que a gente vai ter, né? Eu posso pegar aqui, ó, esse movimento aqui, ó, e trazer ele de volta para a posição. Então aqui eu estou com 36 alinhadores para fazer essa intrusão final, e eu posso ver se esse movimento está indo além do que ele precisava. Então, eu vou descendo os movimentos para entender até onde ele é um movimento na velocidade correta. Então, com isso, eu vou ganhar um alinhador. Estava com no 33, ó. Esse aqui vai para o 34. Então, no 34 eu posso deixar todos no mesmo ponto. Ô, Nina, boa noite, tudo bom? Tudo É jóia, Kátia. Kátia? Tudo bem, Como minha é que vai querida? você? Tudo bem? Beleza? Jóia. Deixa eu te perguntar, eu não entendi essa constricção, essa diminuição, do número de alinhadores que você fez aí agora. É, Baseado, eu imaginei que quando você fizesse a movimentação, ele gerasse automaticamente, né? ele gera automaticamente, mas aí o que que acontece? Quando a gente clica aqui ó, nesse i, ele me dá uma legenda de barras, tá vendo? De cores, né? Quando a cor da barra está em azul, o dente ele está na velocidade que você pré-determinou nos seus parâmetros de estagiamento, tá? Então, eu Uhum, coloquei aqui nos meus parâmetros de estagiamento, tá? Que para intrusão é 0,15, ok? uhum, Vamos fazer sim. um exercício aqui. Eu vou pular esse valor para 0,3 e vou, peraí, Uhum, 0,3, o dobro, tá? E uhum, vou colocar aqui 0,3. Automaticamente vai diminuir o número dos meus alinhadores, porque agora todo mundo ficou verde aqui, ó, na intrusão. Então, o canino, eu vou poder colocar ele na metade aqui, porque ele era 0,15 e não, agora, entendeu? para mim, pelo menos, não apareceu. Não sei se agora, certo? Repete aí, por E, favor, então, desculpe. olha só, o canino, ele estava movimentando aqui, ó, com 6 alinhadores para fazer a intrusão do canino. Então, olha aqui, ó, do 0 ao 6. E está todo mundo verde. Ou seja, ele está com um movimento mais lento do que ele poderia ter, segundo os parâmetros que eu coloquei. Só que eu só estou Certo. movimentando o canino aqui. Então, eu vou vir aqui no canino, ó, e eu sei que se eu for até o 3 ele vai ficar azul. Então, é como se Hum, eu ganhasse 3 alinhadores para fazer a intrusão do canino. Ela já aconteceu até o número 3. E aí eu hum, posso adiantar todo o movimento dos incisivos, tá?
Então eu vou jogar esse incisivo para cá para o 3, tá? Deixa eu só, vamos trazer aqui. Vou diminuir todos aqui para o 3, tá? É como se eu tivesse realmente ganhando aqui três alinhadores. Então, eu vou colocar como se o gol tivesse passado aqui para o 3 agora, tá? Uhum. E aí eu vou arrastar agora no 42 até ele ficar. Na hora que ele ficar laranja, eu sei que ele está mais rápido do que ele deveria. Então, se ficou laranja, eu sei que ele vai até o 8. Então, agora eu posso pegar o outro lateral, vir até o 8, que eu ainda vou ter tempo aqui e vou ganhar, entendeu? Vou ganhar um alinhador aqui a mais. Vou ganhar três alinhadores. Então, eu vou trazendo todas as barras para dentro. É igual, porque você chegou um pouquinho mais tarde, Kátia, eu tinha mostrado aqui também. Olha só, na Uhum. arcada superior, a gente fez uma distalização sequencial. E aí, Uhum. na distalização sequencial, eu vou passar a barra de estagiamento aqui para o superior agora. Na distalização sequencial, eu posso ir correndo com as barras, ó. E aí eu estou distalizando o segundo molar, depois o primeiro, depois os premolares até o canino. Então a gente fez uma distalização sequencial. E isso é muito fácil porque eu posso arrastar as barras. Então, se eu jogar todas as barras para o mesmo ponto, eu vou estar fazendo o movimento de canino e todos os dentes ao mesmo tempo, tá vendo? Uhum. Sim, muito bom isso, né? É muito legal. E aí, olha só, eu estou estilizando todo mundo junto, né? E aí agora eu posso, simplesmente arrastando as barras, transformar esse movimento em sequencial. Sim. 50, em No meu, acho que eu não 50%. tenho isso. Qual é a versão que tem isso, Essa é a menino? última versão, 2.6, Kátia. 2.6, né? Dois ponto Certo. seis. E ela está disponível E, no e- site. Está disponível no site, mas eu mando ela para você aí depois, tá? é o Simple Staging isso aí, né? Esse aqui é o estagiamento avançado, né? Advanced Staging. Se eu voltar aqui para o Simple Staging, infelizmente ele vai perder tudo aquilo que eu fiz. Então Vixe. eu teria que exportar a partir desses movimentos que já foram gerados. Olha aqui, no arco superior também, eu fiz toda uma distalização sequencial, tá vendo? Uhum. Então foi Uhum. lá, ó. E aí a gente vê o arco em V na timeline. Essa timeline não existia antes, agora a gente já está com uma timeline avançada. Exato. Foi isso que eu fiquei assim, poxa, que legal, porque isso é uma das coisas que a gente sente falta, né, no No in dia a Office, né? dia, né? Exatamente, exatamente. E assim, Facilita Boa você. noite, Antônio. boa noite. É a Vanice, tudo bom? Oi, Vanice, como é que vai? Tudo Boa bem? noite a todos. É porque eu gostaria de saber se você pode enviar o link dessa nova versão e antes de eu mudar para essa nova versão, onde que eu faço para meus casos ficarem todos no dashboard? Você nunca perde os casos no dashboard, eles vão estar sempre lá, tá, Vanice? Todos os Pero no casos. ahorita. Sí, ahorita no Peraí, tengo fácil. Certo, tô entendendo. então, olha só, você não perde os casos, Vanice. Eles sempre vão estar lá, tá? Eles sempre vão continuar lá. Você vai simplesmente atualizar a versão, os seus casos vão estar lá dentro do software, do mesmo jeito, tá? E no dashboard também não muda. Então, você pode atualizar sem problema, tá? Perfeito, obrigada. Nada. Cacó, Una consulta, en el staging avanzado se Cacó. puede hacer Sim. el manejo de los IPRs para cuando hay colisiones temporales más altas que la final. Sim. Intenté hacerlo en la mañana, pero no me sale en en el avanzado, no sé por qué. Então, essa é uma questão que a gente está solucionando também, César. É César, né? Pablo, sí, Pedro, Pablo. Pablo. Então, Pablo, essa é uma questão que a gente tem resolvido também. Olha só, vou te mostrar aqui, por exemplo, na arcada inferior, que a gente tem aqui um valor de mais 4, né? Aqui ao final, e pode ser que tenha aqui um IPR intermediário aqui no meio.
você tem que ter um gol adicionado para poder zerar o IPR. Então, olha, eu vou clicar aqui, ele não vai funcionar porque nesse momento 15 não tem um gol gerado nesses outros dentes. Então, eu vou ter que dividir aqui a timeline, ó, eu vou fazer um split nela aqui, tá? Eu vou cortar a Ah, se pueden timeline. dividirlos. Sim, eu fiz um split, Ujú. ok? E aí, no momento 15 agora eu vou clicar aqui, ele teria que sair, mas ele não está saindo, né? Então, é uma questão que a gente já solicitou lá para alterar, viu? Você vê que os dentes movimentam, mas aqui nesse momento eu não consigo movimentar. Então, quando você vai para timeline normal, né? Você consegue adicionar um gol e fazer antes esse. Pero ahí tampoco se puede poner gol. Não, por enquanto não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui você também não consegue colocar o gol, tá? Você Tendría que volver al teria que staging simple para poder devolver, hacerlo, ¿no? sim, teria que voltar ao estagiamento simples, e aí você acrescenta os gols lá e já faz antes de migrar para a timeline avançado. E O aí sea, lo você ideal sería consegue. primero hacerlo en simple staging y después de ahí pasar a migrar al advanced, ¿no? Exatamente. Então, assim, o que que acontece? A gente está, na verdade, evoluindo com a ferramenta, não é, Pablo? Então, Ok. ainda tem uma série de detalhes para serem corrigidos, mas eu já estou assim extremamente empolgado com essa nova ferramenta. Eu acho que é uma evolução natural do software e as mudanças elas vão acontecendo de maneira gradual. Mas todas essas questões e essa pergunta que você fez é extremamente pertinente, porque infelizmente a gente ainda não está conseguindo remover os IPRs intermediários, né? E isso vai ser uma ferramenta que a própria inteligência artificial do software ela vai remover automaticamente. A gente vai clicar num botão e ele vai remover todos os IPRs intermediários. É uma coisa que está sendo incorporada ao software, tá? Então, Esas barras rojas que salen ahí en la tabla son sim, de las sim, colisiones, ¿no? sim, exatamente. O 01 de colisão, o 02, 03, ele está mostrando aqui o momento em que essa colisão acontece, né? Exatamente o momento em que a colisão acontece e ele fica na barrinha vermelha. Então, daqui para cá, lá, ó, ele já começa a mostrar que aqui tem 01, aí o outro aparece 01, aqui tem 02, e aí, à medida que vai movimentando, ele aparece, tá? Me parece también que el icono de attachments y hooks and buttons Também não no está funciona funcionando ainda, tampoco, ¿no? não está funcionando. E outra coisa que vai funcionar em breve é também os pré-stagings. Você vai ter um pré-estagiamento, por exemplo, para fazer intrusão, para fazer distalização sequencial. A gente vai clicar no botão e a inteligência artificial já vai levar para aquele pré-estagiamento já pré-estabelecido. Então, para expansões sequenciais, para intrusões sequenciais, para distalizações sequenciais, isso tudo já vai estar em breve, já vai estar disponível no software. Mas a intenção Ah, nossa perfecto. hoje foi mostrar a ferramenta. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. A gente já está no nosso tempo limite aqui da live, já estamos com 1 hora de live. Eu queria. Jacó, Sim, por favor. só, só uma pergunta. Quem tem a versão anterior e vai estar com essa, precisa desinstalar ou há já uma atualização automática quando você acessa? Ela é automática, Pedro. Você não precisa desinstalar, tá? É só rodar o novo. Ele é como se ele passasse por cima daquela outra versão, tá? Então você não precisa desinstalar, é só instalar a nova versão. Eu vou colocar lá no grupo essa versão nova, 2.6, mas ela está também disponível no site, tá? E aí eu já, Nino, já coloco só lá, porque eu cheguei atrasada, mas aproveitando sua página aí, por onde é que favor. você entra nessa stage avançado aí? Onde é que você clica para abrir essa tabelinha? Você clica onde está escrito aqui Simple Staging. Ó. Eu vou sair daqui, ele vai me avisar, olha, você vai perder tudo aquilo que você movimentou. Eu dou um OK, e aí ele está voltando para a timeline antiga.
tá? No futuro, a gente vai ter só a timeline avançada, não vai ter a timeline antiga mais, porque a gente não vai precisar dela. Então, aqui, ó, Hum, eu já tinha feito o sequenciamento, tá vendo, Kátia? Da sim. intrusão do canino, incisivo. E Frog. aí, Uhum. você clica em Advanced Staging. Então, aqui, ó, eu posso tirar os IPRs intermediários, onde eu tenho um gol. Então, eu vou fazer isso antes para tentar responder a pergunta do Pablo. Então, aqui onde tem gol, eu já tirei todos os IPRs intermediários, ó, que é o que a gente faz para fazer o round tripping, né? E aí no final a gente deixou aqui 02 e 01 lá na frente. E aí eu clico aqui em Advanced Staging, tá vendo aqui no canto esquerdo, é a última ferramenta, e ele me avisa aqui que eu vou converter para o Advanced Staging, e ele converte todos esses dados que a gente já tinha trabalhado com a timeline simples para a timeline avançada, tá? Então, aqui no inferior, ele já está me dando todos os, ele já está me dando todo o estagiamento aqui de canino, incisivo, canino, incisivo. Diminuiu o número de alinhadores, porque aqui no settings a gente tinha alterado, né? Eu vou colocar aqui de novo 0,15, aqui de novo 0,15, e ele vai alterar o número de alinhadores finais, tá? E aí aqui nas barras eu posso determinar, né, quais são os estágios que a gente vai alterar e quais os estágios que a gente vai movimentar. Ok? Que Então bom. é isso, Muito bom. gente. Assim, Pô, muito bacana. Uhum. obrigado pela presença de todos vocês, tá? É um prazer a gente estar compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem evoluído no software, tá? É, vamos já deixar marcada uma nova reunião mês que vem. Eu acredito que até lá esses pequenos detalhes já tenham sido corrigidos da timeline e a gente vai provavelmente já falar um pouco sobre a colagem direta que a gente está também experimentando aqui, a possibilidade da gente estar gerando uma guia de colagem indireta com o set de brackets que vocês utilizam. Então, assim, para cada um aqui presente da live que gostaria de testar a ferramenta de colagem indireta, vocês podem me mandar aí no meu WhatsApp ou diretamente no grupo lá, falar, olha, eu uso esse bracket, eu já tenho STL, ou eu uso Morelli, a gente já tem todos os STLs da Morelli, temos os STLs também da Adtech, da Ortométricas, as empresas nacionais a gente já tem, da American Orthodontics também, a gente já tem todos os brackets, e sempre é possível de fazer um escaneamento, né, Eu do comprei para bracket. você uma, sabe essa blusa de pra usar de inverno, assim, por cima de roupa de academia, tá? Sim. Ai, deixa eu cortar ele aqui, tá falando outra coisa. Mas então, gente, obrigado, tá? Mais uma vez. Foi um prazer a gente conversar aqui. Vamos estar acompanhando lá no grupo lá e mês que vem a gente faz uma nova live para mostrar as novidades do Artform aí. Conto com vocês aí, viu? Obrigado pela presença. Forte abraço a todos aí. Bolívar, um forte abraço. Kátia, todo mundo que está presente aí, amigos todos aí, colegas. Um prazer a gente estar junto aí, viu? Forte abraço a Obrigada, Nino. Foi todos. ótimo, viu? Sempre bom te Obrigado, ouvir. Kátia. Obrigado você. Com Deus aí, gente. Obrigado, Forte abraço a Antônio. todos. Valeu, um abração Beijo. para você. Até a Obrigado. próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.